Meus amigos de Marabá e região, pela grande audiência, a gente começa agora mais uma edição do seu programa Personalidades, neste sábado maravilhoso, aqui pela sua TV Cairós, canal 7.1, imagem digital HD. Obrigado pela preferência, você que está em qualquer ponto de Marabá, na cidade, na zona rural, nas cidades circunvizinhas, nas vilas ou em qualquer bairro dessa grande cidade, a nossa capital do Carajás. Obrigado pela preferência de sintonia aí na sua TV Cairós. Aqui comigo, seu amigo Fabiano Moreira, e você que está ligado, obrigado pela audiência. Pessoal, eu tenho a honra de receber hoje, mais uma vez, um convidado muito especial. Já está aqui ao meu lado o Dr. Gilberto Alexandre, ele que é cirurgião e urologista, né? E também é titular da AMB, Associação Médica Brasileira, e titular de urologia, além de membro da American Urologic Association dos Estados Unidos. Eu tenho a honra de conversar com ele hoje, que é esse renomado urologista de Marabá, e a gente vai falar hoje sobre um assunto muito importante, evidente e latente, a Covid-19. Doutor Gilberto, obrigado pela presença. A gente sabe que estamos vivendo um momento complicado de pandemia, né? Situação complicada, mas obrigado pela presença, por estar aqui mais uma vez com a gente para falar sobre esse assunto de forma especial. Olá, Fabiano, bom dia a todos. Agradecer o convite aos idealizadores aqui desse evento, o pastor Salles, o pastor Kennedy. Então, estamos aqui para passar alguma experiência, algum conhecimento relacionado aí à pandemia. Muito bem. A gente já esteve aqui com o Dr. Gilberto falando de urologia, né? Falando sobre a questão dos rins, as complicações renais. Mas hoje a gente vai falar sobre a Covid-19, que é o assunto da vez. Não tem por que a gente falar sobre outro assunto, até porque as pessoas ainda têm muitas dúvidas. Eu tenho certeza que tanto os especialistas da saúde também estão observando, né, esse percurso e conhecendo o comportamento do vírus, porque ouvi dizer que em cada país ou em cada região o vírus sofre mutação. Isso é verdade? O vírus muda de região para região? Sobre genética do vírus ainda, já se viu que tem algumas cepas diferentes de vírus. Ainda né? é um estudo. Sim, existem análise, né? muitas análises, né? Muita parte genética do vírus ainda está sendo estudada, né? Até algum diagnóstico já está surgindo aí com genéticos mesmo, que possa fazer diagnóstico em massa, né? Testagem em massa. Mas o vírus se sabe muito pouco. O que se sabe do vírus é que ele tem muita facilidade para espalhar, né? Para infectar. Então, tem uma infectabilidade grande, né? E também uma agressividade grande pelos quadros que tem proporcionado aí, né? Pela gravidade da doença quando ela se instala no paciente, né? Na segunda fase. Que a doença ela tem duas fases. A primeira fase é o contágio, né? Entendi. O contágio é a replicação viral. Quanto mais vírus a pessoa aspirar, a pessoa entrar em contato, quanto mais vírus entrar na pessoa... Existe isso também. Mais grave vai ser o quadro. Não pegar somente o vírus de forma bem reduzida. Tem o volume do vírus que O volume do vírus é o perigo também da infecção. Quanto mais vírus, mais agressividade. Nossa. Então, a primeira fase seria o contágio, né? O paciente você entra em contato com o vírus e acaba aspirando ali o vírus, né? Respirando ali o vírus para dentro de você. Se o seu organismo tiver ali intacto, você tiver uma boa saúde, tiver resistência, talvez você vai evoluir com a forma assintomática, ou seja, não vai sentir nada ou quase nada. Então serão só sintomas leves, talvez, que o principal é a dor no corpo, a mialgia, né? A dor na garganta, a irritação na garganta, febre, um pouquinho de dor de cabeça. Essa seria a forma leve. Então, dizem que até 80% das pessoas ou é assintomático ou é forma leve, né? Entendi. Então, se a partir daí você tiver aspirado muito vírus, dependendo da carga viral, dependendo da sua resistência, do seu corpo, você poderá evoluir para a segunda fase da doença, que é a fase inflamatória. Nossa. Fase inflamatória é tudo que o seu corpo vai liberar de substâncias para tentar combater esse vírus. Então, essas substâncias, conhecidas como citocinas,
elas vão causar um processo inflamatório, infeccioso dentro do seu organismo, tentando combater o vírus. E isso poderá levar ao não funcionamento de alguns órgãos do corpo. O pulmão é o principal? O pulmão é o principal, depois vem os rins e outros órgãos também. Nossa, impressionante. E aí a pessoa evolui para a forma grave da doença, que é quando a pessoa está com falta de ar, pode evoluir com insuficiência renal, aí vai precisar da UTI, vai precisar de ser entubado, da ventilação mecânica, vai precisar de fazer hemodiálise, né? E aí sucessivamente. Para você que está em casa acompanhando o nosso programa Personalidades, muita atenção nessa entrevista. Nós estamos com o Dr. Gilberto, que é urologista, e ele está falando hoje de forma específica da Covid-19, o novo coronavírus. Qual é a sua dúvida sobre medicamentos, sobre a ação do vírus, a infecção, o contágio? Ele está falando justamente sobre isso. Bom, em Marabá hoje estamos tendo aí uma via crucis de muita dificuldade, doutor, das pessoas achando que deve tomar o remédio. Tem gente que acha que está infectado, tem gente que acha que não está. Também existe aquela orientação dos especialistas de você fazer o exame, o teste, a partir dos 7 dias, dos 5 dos 7 dias, porque se fizer antes pode dar negativo. E tem gente que quando começa a apresentar algum sintoma que seja parecido, já acha que é e começa a ficar desesperada. Esse teste, ele tem que ser feito a partir dos 7 dias, é verdade isso? Bem, na realidade nós temos 2 testes, né? Simplificando, o teste da garganta, que não é do sangue, que chama PCR. Esse teste, ele tem que ser feito o mais rápido possível. Se passar do 6º, 7º dia, provavelmente ele vai dar negativo, porque ele depende da quantidade de vírus. Então esse é antes. Esse é antes. Entendi. Então depende da quantidade de vírus. Então, se você está com pouco vírus ali na via aérea superior, na garganta, talvez vai dar negativo. A gente chama de falso negativo. Deu negativo, mas não é negativo. Entendi. E aí é o grande problema, porque o teste dá negativo e a pessoa está com a doença. Então o ideal para que a gente segue é a pessoa que está com os sintomas. Então a pessoa já faz. Teve os sintomas típicos, né? E um dos fatores aí, um dos sinais bem importantes dessa infecção é a falta de não sentir o cheiro e o gosto, né? Que chama de anosmia. Entendi. Então, esse é um sinal que chama muita atenção. Então, a pessoa parou de sentir o gosto, o cheiro dos alimentos, das substâncias, é um dos sintomas da Covid. Né? Então, assim, temos o exame até 7 dias. E depois nós temos o exame de sangue, que é a sorologia. A sorologia, para ela dar positiva, geralmente o ideal é acima dos 14 dias. Porque é um período que o seu corpo vai levar para criar o anticorpo lá dentro do seu corpo. Então, até 7 dias seria a da garganta e a partir de 14 dias seria o do sangue. Entre 7 e 14 dias é um período aí que a gente chama de janela imunológica. Talvez não vai dar positivo. Então, antes dos 14 dias você fizer, o exame de sangue pode dar negativo. E acima de 7 dias que você fizer o da garganta, também pode dar negativo, porque tem que respeitar esse período. Muita gente tem essa dúvida aqui, ó. O senhor falou sobre o teste da garganta, que tem que ser feito antes dos 7 dias, né? Logo no início você tem aqueles sintomas. E o principal, sem sentir o cheiro e nem o gosto, né? Digamos que seria o principal. Inclusive, já tive muitos relatos assim. Não estou sentindo cheiro de nada, nem gosto da comida, nem sabor, paladar. Enfim, mas eu queria perguntar para o senhor o seguinte. Tem gente que acha assim, mas se eu não tomar um remédio agora antes, mesmo eu tendo a dúvida de que se eu estou infectado ou não, eu tenho medo de piorar a situação e depois a situação ser irremediável, né? A pessoa tem que tomar o medicamento antes, mesmo tendo aquela dúvida, ou isso de fato vai depender somente da prescrição médica, do contato com o médico ali? Pois é, tomar o remédio é importante. Temos alguns remédios que não se tem certeza do real resultado de tomar o remédio, mas de antemão da situação que estamos passando, né, que é uma situação de calamidade, aí, de guerra, de pandemia, orienta-se a tomar o remédio. Só que o remédio ele não serve para prevenir. Entendi. Né? Principalmente, o remédio ele não tem bons resultados para prevenção e para casos graves.
Tá. Depois que já instalou aquela segunda fase, que eu já comentei aqui, o remédio não vai ter muito efeito mais. Aí já entra outros tratamentos. Então, para a pessoa que está em casa, o certo de seguir é o que a pessoa está sentindo. Se a pessoa teve aqueles sintomas, né, que são mais ou menos 5 a 6 sintomas aí, que são bem característicos, se tiver a maioria desses sintomas, provavelmente a pessoa está desenvolvendo a COVID, ela deve tomar o medicamento. Né? Então, o medicamento tem que ser tomado o quanto antes, porque o efeito do medicamento é diminuir a infecção. Ele é só um subsídio, um auxílio, né? Ele vai ajudar. Ele vai diminuir a replicação viral, né? Ele vai diminuir a replicação viral por um mecanismo que ele dificulta o vírus de entrar na célula para replicar. Tá. Então, você vai tomando o remédio na hora certa, no início do sintoma, primeiro, segundo dia, de preferência, você vai estar, talvez, abortando um efeito, a infecção maior em você. Então, essa é a hora de tomar medicamento. Que os mais usados, com melhores resultados, provavelmente, é cloroquina e azitromicina. Esses dois. Seria o tratamento de primeira linha. 7 dias de cloroquina, 5 dias de azitromicina. Né? Qual o primeiro aí? Começa no mesmo dia. A cloroquina, o tratamento é de 12 em 12 horas no primeiro dia, é duplo no primeiro dia, depois segue Isso com indicação médica, né? A pessoa, tem gente que acha que pode se automedicar, ir na farmácia, eu vou lá comprar, mas tem que ser com a prescrição médica. Pois é, a gente entende que o contato médico nesse momento é difícil. Muitas pessoas já têm o medicamento, foi comprado o medicamento. Concordo. Às vezes a pessoa tem uma caixa do medicamento, ela permite tratar até 4 pessoas. Entendi. Então, a orientação seria o uso em massa do medicamento. Ou seja, inclusive as prefeituras estão distribuindo. Sim, verdade. Né? Mas para a prefeitura distribuir, como agora não tem medicamento para distribuir para todo mundo, o ideal é quem está doente tem que tomar o remédio. Né? Então, a pessoa tem que conseguir o medicamento ali, 1, 2, primeiro, segundo dia. Se precisar ir ao médico para conseguir essa receita, assim seja, né? O orientado também é a pessoa que está desenvolvendo esses sintomas aí e está bem, não está com falta de ar, passando muito mal em casa, o ideal é que ela fique em casa. Porque nesse momento as casas de saúde estão todas abarrotadas de pacientes. Entendi. E provavelmente você vai ter muito risco de ir lá. E o colapso é cruel, né? Você indo lá, você vai ter a chance de transmitir o vírus para outras pessoas e você também vai ter a chance de pegar mais vírus. Ou piorar na situação. Que poderia estar piorando ainda a sua situação. Verdade. Então, essa é a recomendação. Mas o certo, tomar o remédio é o quanto antes. Se demorar a tomar o remédio, o vírus provavelmente o vírus já replicou, já entrou na célula e não vai ter tanto efeito mais. Muito bom, pessoal. Estou aqui com o Dr. Gilberto Alexandre, ele é cirurgião e urologista. E a gente está falando hoje sobre o novo coronavírus, aí o contágio, né, a ação do vírus no organismo da pessoa. E a gente volta já, depois do intervalo, continuando esse assunto, ainda sobre a medicação, sobre alguns cuidados em relação ao isolamento, ao distanciamento social, sobre doenças crônicas, obesidade tem alguma relação com a doença, isso ajuda a piorar. Quem tem problemas de rins, de pulmão, a gente volta já, trazendo esse direcionamento e outras dúvidas mais sendo dirimidas com o Dr. Gilberto Alexandre aqui comigo no programa Personalidades. A gente volta em instantes.